Boa tarde, a graça e a paz, mais um meio-dia com a Dani, pontualmente, toda sexta-feira ao meio-dia, aqui no Instagram, e depois a gravação vai lá pro canal do YouTube, amém? E o tema de hoje é como você pode mudar a sua história. Talvez essa seja a pergunta do milhão. Afinal de contas, como eu posso ter a minha vida, a minha história, o meu destino transformado? Como eu posso viver algo novo? Como eu vou ter um novo começo ou um novo recomeço? Como? Se formos olharmos para o que é bíblico, como é que a palavra vai falar para mim e para você que um novo começo chegará? A partir do quê? Lembrando que Deus faz a parte dele, mas a minha parte ninguém faz por mim. E talvez essa também seja a pergunta do milhão. Mas o que é a minha parte? Por mais que a gente já tenha conversado sobre isso, todos os dias, eu e você, precisamos nos lembrar que a nossa parte significa obedecer. Significa obedecer quando eu não quero, quando eu não sinto, quando eu não tô com vontade, quando eu simplesmente não acho que eu devo fazer. É fácil a gente obedecer aquilo que gosta, mas obedecer sobre o que não gosta, aí tá a chave do princípio da mudança. O Senhor falou comigo e com o Daniel. Acho que essa foi a primeira vez que a live do meio-dia tem um tema que foi alinhado pelo Espírito Santo através da minha vida e da dele. A gente estava conversando e eu estava falando das experiências que tenho vivido nesse jejum de Daniel com algumas pessoas que se disponibilizaram em participar. E de repente eu disse, engraçado, o Senhor falou isso aqui comigo. Ele me olhou assustado, ele disse, o que Deus falou contigo? E eu, olha, falou isso aqui. E ele disse, foi exatamente a mesma coisa que Deus falou comigo. E ele compartilhou a forma como Deus operou na vida dele, eu compartilhei a forma como Deus estava falando comigo. Há uma chave que faz com que a nossa história seja transformada. E essa chave passa para poder girar nessa porta, na porta que vai nos levar à transformação pela obediência. Olhando princípios da palavra para isso, amém? Mas antes de começarmos essa live, você que está assistindo a ela agora, compartilha com o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançados, assim como eu e você, daquilo que Deus tem para falar conosco essa tarde. E você que vai assistir depois lá no canal do YouTube, não esquece de também compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Mas antes da gente começar a live propriamente dita, eu quero fazer uma oração. Eu e as pessoas que estão nesse propósito do jejum de Daniel, nós levantamos o dia de hoje para orar em todos os portais. Para quem não sabe, há horários onde o céu está aberto. E isso tem a ver com batalha espiritual e eu já adianto que eu vou falar sobre isso no Projeto Dons. Então nós começamos a orar meia-noite, depois 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã e agora ao meio-dia. Nesse momento há pessoas orando por esse propósito e eu vou fazer uma oração bem breve para que os céus se abram nessa hora e aquilo que Deus tem de rema para mim e para você possamos receber, amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nessa tarde, que os céus estejam abertos para o nosso clamor. Que essa palavra que Tu trouxestes ao meu coração possa ser um rema, não só na minha vida, mas na vida de cada um que está aqui ouvindo essa ministração. Senhor, que Tu possas mover as Tuas mãos em nosso favor e principalmente traz, Senhor, temor, gratidão, esperança e soberania sobre os nossos corações. Nós bendizemos, Senhor, esse momento e que pelo poder que há no nome de Jesus, nenhuma seta maligna virá sobre nós e a nossa mente estará atenta àquilo que Tu tens para falar. Pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Vamos embora botar fogo nessa seara. Mas o tema de hoje é como eu posso mudar a minha história. Talvez você esteja vivendo um momento da sua vida que você pensa, meu Deus, se eu for para frente, não vai dar certo. Voltar para trás também não dá. Não sei se sigo para a direita, não sei se sigo para a esquerda. Como a minha vida pode ser transformada num momento em que eu não vejo qualquer perspectiva para a sua mudança?
Assim como eu acredito que boa parte de vocês talvez conheça o livro de Jó. Alguns com profundidade, outros de ouvir falar, mas eu creio que a maior parte já ouviu falar sobre Jó. Sim ou não? E é nesse livro que o Senhor, nessa tarde, tem algo para falar conosco. Há duas formas de Satanás acessar a nossa vida. E talvez muitos de vocês não saibam quais são essas duas possibilidades. Quem aqui sabe quais são as duas possibilidades, as duas formas que Satanás pode acessar a vida de um ser humano? A palavra vai falar de duas maneiras, duas situações que fazem com que Satanás possa acessar a minha vida e a tua. A primeira delas é quando pecamos, abrimos legalidade nos céus. Lembrando, o céu que eu tô vendo agora, que por sinal eu tô olhando pela sacada do nosso apartamento, tá um céu lindo aqui em Fortaleza. O céu que eu vejo agora é o primeiro céu, é aquilo que é real, aquilo que eu estou enxergando, aquilo que é físico. Depois disso, nós temos o segundo céu, aonde a batalha espiritual de fato acontece, aonde anjos e demônios, que são anjos caídos, guerreiam entre si, uma luta entre bem e mal. E por último, temos o terceiro céu, aonde o trono do Senhor está. As nossas orações, elas precisam romper o primeiro céu, passar pelo segundo céu, para que elas cheguem até o terceiro céu. Mas o que faz com que a minha oração rompa? É justamente orar, recitando a palavra, estar em obediência, fechando as arestas, para que ela rompa a batalha espiritual. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar em o poder dessa oração. Porque é essa oração que vai fazer com que a minha vida se transforme, com que a minha sorte seja nova, com que haja na minha vida uma restauração. Sabe o que faz com que a nossa oração não tenha esse poder? Quando esquecemos os princípios. Mas isso também vamos falar um pouquinho mais na frente. Eu quero voltar para a pergunta que eu fiz. Há uma chave, e essa chave para girar, a rotação dela e essa porta se abrir, chama-se obediência. É fácil orar por quem me magoa? É fácil orar por quem me decepciona? É fácil orar por quem só me diz palavras duras? É fácil orar por alguém que é todo o tempo vítima? Parece que o mundo lhe deve tudo, ela não fez nada de errado. Mas a única coisa que ela está fazendo é tudo de errado. É fácil orar com quem parece te desprezar, não ter menor significado para você na vida dela? Foi isso que Jó fez. Jó foi acusado de abrir legalidade. Conforme eu disse, há duas formas de Satanás acessar a nossa história. A primeira delas é quando pecamos, abriu-se uma legalidade. E a segunda delas é o que aconteceu com Jó, com Cristo e com Paulo. Há uma permissão de Deus. Sim, meu irmão, nem todo mal que te aflige, nem tudo de ruim que acontece na tua vida é fruto do pecado. Muitos são, mas nem tudo. Algumas vezes o Senhor vai dar permissão que Satanás possa tocar em nós. E foi dessa forma que Satanás tocou na vida de Jó. Um dia ele se apresenta nos céus e o Senhor faz uma pergunta a ele. Você viu meu servo Jó? Servo fiel? E Satanás olha para Deus e diz assim, ele é fiel, ele é íntegro, ele é honesto, ele é um homem que pratica os teus princípios, mas tudo isso só porque tu concede a ele todas as tuas bênçãos. Tira dele a paz, tira dele a saúde, tira dele os filhos, tira dele as finanças, faz com que a vida dele não seja próspera. Tira tudo dele. E vamos ver se ele continua sendo um servo justo e fiel, ou se ele vai blasfemar contra ti. Se hoje o Senhor aplicasse essa mesma prova para mim e para você, será se seríamos aprovados?
Será se no meio dela, não olharíamos e diríamos, mas poxa, eu tô na igreja e a outra parte me traiu? Poxa, eu dei o meu melhor e a outra parte não reconheceu. Poxa, olha eu aqui, eu tô orando, eu tô jejuando, eu vou pra igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não porque eu quero ser alimentado, mas porque ali virou uma espécie de ídolo pra mim. Ou porque eu quero preencher um vazio que só vai ser preenchido no meu secreto e pro secreto eu não vou. E aí, visto aquela roupinha esfarrapada de vítima e digo, Deus não me ama e esqueceu de mim. Maldito o dia que eu nasci. E no meio dessa trajetória, pessoas vieram até Jó. A Bíblia vai falar de alguns amigos que chegam até ele, após terem o conhecimento de tudo que tinha acontecido na vida dele. Quantas pessoas se aproximaram de você, num primeiro momento parecendo estender as mãos, para dizer para você, eu tô aqui, eu sou teu amigo. E depois, essas mesmas pessoas, ou até outras, olharam para você e disseram, tá passando por isso? Bem feito. Tá passando por isso porque você foi ingrato. Você tá passando por isso porque você é pecador. Você tá passando por isso, mas deixa eu te dizer, desiste. Rasga as tuas roupas e morre. Ainda tá falando desse Deus? Esse Deus que te esqueceu? Ainda tá acreditando nisso? Sim ou não? Se você for contar nos dedos das suas mãos e nas duas, ok? Quantas pessoas ainda estão dizendo para você, não desista. O Senhor está no controle de todas as coisas, ainda que tudo pareça adverso, ainda que pareça tudo contrário, ainda que as circunstâncias, as palavras e as ações sejam o oposto daquilo que você tem buscado. Você consegue contar? Eu vou falar sobre o meu testemunho. Se eu fosse contabilizar as pessoas que disseram para mim, não faz isso não, desiste da tua casa não, vocês erraram, ele errou, você errou, mas não desiste não, olha os filhos, Deus tem uma aliança eterna. Sobraram-se todos os dedos. Eu não pude contabilizar ninguém que dissesse para mim, não faz isso não. E quando alguém também tentou, eu não vou colocar a culpa só sobre os outros. Eu vim vestida com a minha roupinha em frangalhos de vítima e dizia, olha o que ele está fazendo, olha o que ele fez. Como é que você está me dizendo para eu não desistir? Olha o que eu estou passando. Eu era vítima. E aquela pessoa, as poucas que tentaram, desistiam de me falar isso. Porque eu mesma colocava uma pá de cal naquilo que é um propósito de Deus na nossa vida. Você já imaginou ter que orar por alguém? E esse alguém pode ser o teu cônjuge, no momento em que ele mais te repudia, no momento em que ele mais está envolto ao pecado, no momento em que ele mais diz, eu tô feliz com o pecado, olha como o pecado é bom, olha como a minha vida está próspera e plena. Aí você olha e diz assim, mas eu tenho 30 anos e tô aqui esperando por alguém que está vivendo o mundo. Não é justo. É justo orar por quem está se lambuzando com a felicidade aparente que é morte do pecado? É justo, enquanto o mundo tá hoje, é sexta-feira, o mundo tá dizendo, o final de semana chegando, sextou, e é happy hour pra todo lado, e convites de uma felicidade efêmera que dura poucas horas, de montão. É justo eu estar aqui, enquanto a outra parte está vivendo a vida é curta. Por que eu estou pensando numa vida que é curta, mas estou esquecendo de uma vida que é eterna? Eu estou vivendo o que é efêmero e deixando de lado, não me importando com aquilo que é eterno. É
fácil orar por alguém que nesse momento posta nas redes sociais que está vivendo o presente de Deus? É fácil orar por alguém enquanto você está fazendo muitas renúncias, a outra parte tá, deixa a vida me levar? É fácil orar por alguém que nega até recursos para o sustento dos seus filhos? É fácil orar por alguém que diz: você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida? É fácil orar por alguém que olha para você e diz: eu te odeio. É fácil orar por algo e por alguém cuja a situação presente parece ser um inferno armado na tua vida. Deixa eu te responder, não é fácil. Não é fácil orar por quem me afronta, não é fácil orar por quem me magoa, não é fácil orar por quem pisa em mim. É fácil obedecer quando o Senhor diz assim: levanta e ora. E você diz: eu não quero orar. E o Senhor diz: levanta e ora. E você diz: eu não vou orar. Até que a voz diz: levanta e ora. E você diz: tá bom, eu vou. Mas só você e Deus sabem o tamanho do rasgo que está dentro do teu coração. O quanto que está sangrando. O quanto que você vai contrariado, pensando: mas por que eu tenho que fazer isso? É justo. Entenda. Justiça para mim é diferente do que é justiça para Deus. Justiça para você nunca será o que é a justiça de Deus. E ainda tem aqueles que, não satisfeitos de tomarem suas decisões, eu preciso arrastar mais pessoas para o inferno, não é verdade? Deixa eu falar algo para você. Quem quer desistir, vai lá e desiste. Não põe outdoor na praça não, nem na avenida. Vai lá e desiste, o ponto acabou. Aí a pessoa vai lá: eu não acho justo, eu fui traído, fui enganado, eu fui esquecido. Justo não é. Justo não é. Mas se eu não quero mais, não arrasto mais ninguém pro inferno, não. Eu posso ir sozinho com as minhas perninhas. As pessoas estão vivendo o que é aparente, como se aquilo dali fosse eterno. Sabe o que fez com que Jó fosse restituído de tudo aquilo que havia sido tirado dele? Trazendo para ele uma abundância infinitamente maior do que tudo que ele perdeu. Foi a obediência de orar por quem o acusava. Foi a obediência de levantar um clamor por quem estava machucando ele. Ele estava como um cachorro ferido no meio da avenida e ainda chutava. Mas mesmo sobre aquela condição, o Senhor disse: te levanta e ora por eles. Sabe o que mudou a história de Jó? Se você for ler o livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, vai dizer assim: Jó orou por seus amigos e sua sorte foi mudada. A vida de Jó foi transformada de maneira imediata quando ele orou por quem estava pisando nele. Quando ele orou por quem o estava acusando. Quando ele orou por alguém que estava dizendo: bem feito. Quem vai nos acusar não é quem não nos conhece. Quem vai pisar em nós não é quem nunca nós virmos. São pessoas que temos apreço. Aqui no livro de Jó estava falando de seus amigos, porque amizade significa companheirismo, caminhar juntos. Quando temos um amigo, a Bíblia vai dizer que há amigos mais próximos do que irmãos. E isso é verdade. Orar por quem eu amo não é galardão, mas orar por quem está me machucando, isso é. Orar por aquilo que me faz bem não tem mérito, mas orar por quem me aborrece, isso tem. As pessoas querem viver olho por olho, dente por dente, como dizia as escrituras no Antigo Testamento, mas esquece que se praticarem o olho por olho, dente por dente, talvez se tornem cegas e banguelas também.
Se você matar, você vai morrer. Se você bater, você vai apanhar. Mas se você orar, a tua vida vai se transformar. Estar na igreja não é estar em Cristo. Não faça da igreja um ídolo, algo que você acha, não, eu estou na igreja, então Deus está comigo. Igreja é lugar de ser alimentado, mas nutridos somos no nosso secreto. Deus vai falar conosco no nosso secreto. É quando eu fecho a porta do meu quarto e ali estou eu e o Senhor. Queremos milagres que só são alcançados no secreto, mas não vamos para esse lugar. Achamos que estar na igreja e em todos os compromissos sociais da igreja vai fazer com que Deus nos olhe de maneira diferente. Não vai. É no nosso secreto que Deus fala, é no nosso secreto que Ele dá o comando, é no nosso secreto que Ele abre o manto e revela o que está acontecendo no profundo, no oculto, no escondido. É no secreto que eu não sou alimentada, eu sou nutrida. Há uma diferença em se alimentar e em se nutrir. Alimentar, eu posso comprar um McDonald's na esquina e eu vou me alimentar. Mas nutrir não é o McDonald's que vai fazer isso. As pessoas dizem, estou há 2 anos esperando o meu milagre, mas quanto desses 2 anos você esteve de joelho no chão, cara no pó dentro do teu secreto? Quantas vezes Deus falou de alguém para você e você disse, isso é imaginação. Deus está falando, Ele não parou de falar. Mas somos nós que estamos distraídos com as circunstâncias, que não ouvimos a sua voz. Deus não tem apreço no nosso sofrimento, mas é através dele que nós somos moldados, porque na abonância sequer lembramos dele. Hoje eu estava assistindo um trecho de um podcast muito famoso, que não é cristão, quer dizer, a pessoa hoje até é cristã, mas o podcast vai falar sobre finanças, negócios, mundo corporativo. E tava um artista de renome nacional, aonde ele diz, eu já fui cristão, mas quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu deixei de ser. E hoje vive em depressão, ansiedade, sem rumo, sem direção. Sua carreira continua sendo exaltada, mas ele não consegue se firmar em lugar nenhum. E ele diz, eu parei de ir para a igreja. Não foi sobre parar de ir à igreja que fez com que ele se encontrasse nessa situação agora. Foi quando a porta do quarto não se fechou e ele não teve um tempo com Deus. Foi quando ele não buscou a face do Senhor. É difícil a gente se concentrar. As redes sociais nos levaram para um lugar onde estamos viciados em dopamina. A gente quer estar rolando o dedo no celular, mas não conseguimos ler mais do que 2 versículos da palavra. Olhamos o que é audiovisual e esquecemos o que é interno. Achamos que as postagens do Instagram são reais e esquecemos do que é a vida real. O livro de Jó vai nos ensinar a partir do versículo 10 do capítulo 42, que foi orando por quem nos acusava, orando por quem nos desprezava, orando por quem nos julgava, que a sorte de Jó foi transformada. Você quer ter a tua vida transformada? Começa a orar por quem está te perseguindo. Você quer ter um novo começo? Começa a orar por quem está te magoando. Você quer viver um novo e extraordinário de Deus? Começa a orar por quem você não tem o menor ânimo de orar. Começa a clamar por quem hoje, nesse momento, é para você talvez mais estranho do que um estranho. Começa a buscar, através da obediência, um tempo de relacionamento com Deus.
Possivelmente nos primeiros dias você não vai dar conta de ficar nem 3 minutos. Você vai começar a pensar em todas as atribuições e reuniões e problemas e tudo que você tem para fazer. Mas se você não tem tempo para Deus, Ele também não tem tempo para você. Sabe por que alianças são quebradas? Porque paramos de investir no relacionamento. E aí, quando paramos de investir no relacionamento, vamos nos afastando. Até que, do nada, o mal chega na nossa casa. Mas não foi do nada. Da mesma forma, quando nos afastamos de um relacionamento com Deus, do nada, o mal alcança a nossa casa. Mas também não foi do nada. Relacionamento é o que muda a vida. Relacionamento é o que muda a história. Relacionamento é que faz com que venhamos viver prodígios, maravilhas, milagres. É o relacionamento que faz com que tenhamos uma vida extraordinária em Deus. Mas tudo isso não vai tirar de nós os momentos de vale e deserto. Mas quando eu tenho relacionamento, eu atravesso o vale e o deserto na certeza de que a vitória já chegou. Mas quando eu não tenho relacionamento, a única coisa que eu sinto é cansaço, desânimo, ausência de fé. E muitas das vezes peço até para que a vida acabe. Deus quer mudar a minha vida. Deus quer mudar a minha história, da mesma forma que Ele quer mudar a tua vida e a tua história. Mas para que isso aconteça, Ele é a primazia da tua casa. O teu altar, que é o nosso coração, a Ele é dado a primazia. Depois o cônjuge, depois os filhos, depois o trabalho, depois os amigos, a parentela e até o ministério da igreja. Deus, cônjuge, filhos. Depois vem todas as outras atribuições. A tua família é mais importante do que muita coisa que você tem colocado na frente. Ela só não é mais importante do que Deus. Mas de resto, ela ocupa o segundo lugar do teu altar, do teu coração. Não troque o que é efêmero por aquilo que é eterno. Não confunda doutrina com relacionamento. Saia do lugar da vítima. Vítimas não vencem. De Gênesis a Apocalipse, ninguém que viveu o extraordinário de Deus e que presenciou grandes milagres era uma vítima. Vai doer? Vai. Ninguém é doido. Doer? Vai. Mas eu não vou abrir mão da minha vitória. Eu não vou deixar com que Satanás esfregue na minha cara. Ih, perdeu. Perdeu ele, cão. Que já foi derrotado na cruz. Se levante. E eu faço isso obedecendo. Ah, meu marido tá na rua, virado do girado e é tomado do cavalo de Satanás, abraçado com uma meretriz. Pois eu oro pela vida dos dois. Ah, não é justo. O que é justiça para você? É justo Cristo ter morrido na cruz por quem não merecia absolutamente nada, como eu e você? Se Cristo pagou um preço por quem não merecia, quem somos nós, eu e você, para sermos diferentes, já que fomos criados à imagem e semelhança dele? Tira o orgulho de lado, a prepotência, o lugar, eu sou mais vítima, eu conheço esse lugar, eu contava a história triste da minha vida para todo mundo ter raiva do Daniel. E isso mudou a minha história? Não mudou em nada, só me fez mais vítima. O Daniel contava para todo mundo que eu escorraçava ele. Mudava a história dele? Não, só fazia dele mais vítima. As pessoas querem ir para o altar de Deus sem levar um único sacrifício. Então começa levando aí essa roupa rasgada, velha, puída, de vítima. Ninguém vai para o altar do sacrifício sem entregar algo que lhe custe. Ninguém vai se apresentar a Deus sem entregar uma oferta. Ninguém vai ver a face do Senhor se não estiver com uma oferta daquilo que lhe custe. Queremos milagres sem plantar absolutamente nada.
Queremos galardão orando só por quem amamos e quem passa a mão na nossa cabeça. Queremos ouvir a voz de Deus terceirizando a oração. Ore por mim, tem nada de errado de orar por você não, tá? Mas a voz que Deus quer ouvir é a tua. Eu posso orar com você, mas não por você. Eu oro com você. Minha irmã pega aqui na minha mão, vambora. Em concordância, vamos orar agora. Mas as pessoas sequer oram por si mesmas. Achando que a voz do profeta, do pastor, da missionária tem mais poder nos céus do que a sua. Gente, eu pagava até por propósito. Me envergonho hoje em dizer, mas é real. A pessoa me ligava e dizia assim, olha, eu vou levantar um propósito, um envelope de R$100, vida em abundância. Mas olha, vai ser na madrugada, pode ficar dormindo, eu oro por você. Pague só o propósito. Eu pagava. Olha que absurdo. Olha que maluco, olha que doido. Quer dizer, a oração dela tinha mais poder do que a minha e pagar o propósito dos R$100 iria subir a minha oração? Não, não ia. Nada de errado de ofertar na vida da outra pessoa, não é sobre isso. É porque eu pagava para orarem para mim. Essa que é a grande verdade, nua e crua e cruel. Não terceirize o teu relacionamento. Foi terceirizando o teu relacionamento com o teu cônjuge que te arrastou até aqui. Não faça isso com Deus. No momento em que ele mais foi acusado por seus amigos, o Senhor olhou para Jó e disse, te levanta e ora por eles. Eu fiquei pensando na cena. Eu imagino 4 amigos meus sentando a lenha em cima de mim, me deixando pior do que o chão que já estava raso. E depois o Senhor vira pra mim e diz assim, agora eu te levanto e ora por eles. Eu ia dizer pro Senhor, pera lá, como assim? Os caras estão me arrasando, os caras estão me deixando mais depressiva do que antes. E tu ainda quer que eu ore por eles? É sério isso? É sério. Foi quando Jó, ouvindo a voz do Senhor, obedeceu e orou por seus amigos. Olha o que a Bíblia diz, eram amigos de Jó, mas acusavam a Jó. E foi quando orou por eles que a vida de Jó foi transformada. Hoje eu te faço um desafio antes da gente finalizar essa live. Quem são as pessoas que você precisa orar? Que para você é um desafio orar pela vida delas. Teu cônjuge, teus filhos, teu pai, tua mãe, teu líder da igreja, pessoas do teu trabalho. Hoje, se Deus perguntar para você quem é difícil orar por essa pessoa, orar não é para dizer, Senhor, conserta a vida do fulano. Não, é orar em amor. Senhor, tem compaixão da vida dele, tem compaixão da vida dela. Que a tua graça possa alcançá-los, que eles possam ter um encontro contigo, porque a partir do momento que tiverem um encontro contigo, tudo é transformado. Orar abençoando, não é amaldiçoando, nem mandando fogo descer do céu. É abençoando. Quem seria difícil abençoar nessa hora? Com certeza o Espírito Santo está falando de alguém no teu coração. Começa te levantando a orar por essa pessoa ou por essas pessoas. E você verá a sua vida sendo transformada, amém? Convido vocês para ofertarem através da inscrição no Projeto Dons, projeto social que nós postamos ontem, o local que vai ser abençoado com a doação de vocês. O livro de Tiago vai dizer que uma fé sem obras é uma fé vazia. Se você quer algo de Deus, dê algo para quem nada tem. Naquele lugar eu vi órfãos e viúvas. Hoje as viúvas não são apenas aquelas que tiveram seus maridos mortos, mas mulheres que são abandonadas com seus filhos, sem qualquer amparo. Eu convido você, e eu tenho certeza que a semente que você vai semear nesse projeto, o Senhor te dará 100 vezes mais, amém? Boa tarde, fiquem com Deus, a paz do Senhor, a gente se vê por qualquer hora por aqui, semana abençoada, e ore por quem te maltrata,
porque galardão tem em orar por quem me persegue, não por quem eu amo. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor.